Eclesiastes 11, 7 e 8. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Se alguém te perguntasse e você tivesse um grande e bom motivo para responder, qual foi o pior dia da sua vida? Você saberia dizer? Talvez os mais jovens tenham alguma dificuldade. Os mais velhos vão ter que escolher, né, entre algumas possibilidades. Qual o pior dia da minha vida? Dentre os dias ruins, alguns vão ser piores do que os outros. Não vai ser difícil dizer, bom, tem um dia que eu gostaria de não ter vivido. Se você soubesse com antecedência que esse dia chegaria, o que você faria? Faria tudo o que você fez de novo? Ou você modificaria algumas coisas para não viver o pior dia da sua vida? Eu tenho certeza que a maioria de nós tentaria mudar algumas coisas, não é verdade? Afinal de contas, nós não queremos passar pelo pior dia da nossa vida. Não queremos. Isso é humano. Sabe, o que é que vem à nossa mente quando a gente pensa na palavra tribulação? Eu acabei, depois de amanhã eu termino um curso de escatologia, eu tenho 2 alunas frequentando a nossa escola dominical, 3 na verdade, né, que são desse curso, e lá na Agrade, e acabou de passar a novela Apocalipse na Rede Record, uma novela em que a Record investiu milhões e milhões e milhões de reais, foi feita com muito apuro técnico, hoje eu conversando com a minha mãe, ela sempre me pergunta sobre o que eu vou pregar, né? E eu falei, vou pregar sobre tribulação. E em todas as vezes, lá na grade, na novela da Record, na conversa com a minha mãe, quando a gente fala tribulação, a reação é a mesma. Não, mas nós vamos ser arrebatados primeiro. Nem falei para minha mãe que era tribulação do fim do mundo. Falei, tribulação é uma palavra que significa, né, sofrimento, dor, né, vergonha, enfim. Né, o 7-1 foi a tribulação, o pior dia da vida lá do treinador, eu acho, né, não sei, foi aquele 7-1. Enfim, não precisa ser a tribulação do anticristo e do falso profeta que vai vir antes do fim do mundo. Mas quando a gente ouve a palavra tribulação, imediatamente nós recorremos à ideia de que nós vamos ser arrebatados, vamos sair desse mundo, Jesus vem, leva-nos secretamente para o céu e deixa o mundo mergulhado na tribulação, porque nós não vamos passar por ela. Minha mãe ficou insistindo comigo, né? Não, nós vamos ser arrebatados antes, está escrito. Falei, aonde, mãe? Ah, não sei, mas está. Eu vou pesquisar. Então pode pesquisar, porque não está escrito. Ah, então nós não seremos? Não sei. O que eu estou dizendo, e repito há vários anos aqui na igreja, essa garantia total de que os crentes serão tirados do mundo antes da grande tribulação, ela não está explícita na Bíblia. Ela pode ser compreendida. Alguns irmãos e irmãs compreendem desse jeito. Outros irmãos e irmãs não entendem desse jeito. E eu prefiro pensar que eu vou ser tirado antes, porque eu gostaria de não passar pela tribulação, mas, por via de dúvidas, estar preparado para enfrentá-la caso o arrebatamento não aconteça antes da manifestação do anticristo. O que você faria para evitar o pior dia da sua vida? Eu sei o que eu faria. Você provavelmente também sabe o que você mudaria.
E por que nós não mudamos? Ah, se eu soubesse que ia acontecer isso. Pois é. É exatamente o que a Bíblia está dizendo. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Nós gostamos disso, é bom, né? Agora, a Bíblia diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Aprenda a viver e ser feliz com o sol, com a luz, mas saiba, há dias de trevas. E o autor ainda acrescenta: e eles serão muitos. Pois é, o dia de trevas virá. Apesar da nossa preferência pela luz, pelo sol, nós enfrentaremos os dias de trevas. Nós normalmente tendemos a ignorar, ou então esquecer, né? Quando você fala no pior dia da sua vida, quantas vezes você pensa nesse dia? Nunca. Não quero nem lembrar que ele existiu. A gente apaga da nossa memória. O Nelson, psicólogo, deve ter um nome aí para esse tipo de pensamento ou de raciocínio que a gente faz inconscientemente para esquecer. Se não me engano é bloqueio, alguma coisa parecida, né? Que a gente não lembra das coisas ruins, não quer lembrar, né? Nós tendemos a ignorar, mas Deus, a Bíblia, nos manda lembrar que os dias maus serão muitos. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tá bom, mas o que significa lembrar? Né? Bom, em primeiro lugar, lembrar significa não ignorar. Né? Esse bloqueio que a nossa mente faz é algo que a gente precisa anular. Né? A Bíblia diz que eu preciso me lembrar que haverá dias de trevas. Então eu não posso ignorar isso, fazer de conta que não existe, né? Construir os castelos cor-de-rosa e tal, né? Tem um livro escrito por um casal de missionários, que inclusive está inspirando uma novela também da Record, né? A Poliana, e que ela só faz o jogo do contente. Então ela está contente com tudo. É como se não existisse o mal, como se não existisse a tristeza, como se nada fosse dar errado, ou como se os dias maus fossem sem importância. Não, eles têm importância, eles existem e eles vão acontecer na nossa vida. Sabe, saber celebrar a vida, é preciso saber viver, né? Uma música muito interessante, cantada em todas as formaturas. Aliás, com muita propriedade, na minha opinião, gosto dela, né? Gosto mais dela do que as músicas que foram lembradas domingo passado, principalmente por causa do autor delas, mas esse é outro assunto. O saber celebrar a vida, saber viver a vida, saber ter alegria e felicidade é importante, mas isso implica em a gente não se assustar com os dias tristes e difíceis, porque eles serão muitos. Nós não podemos concentrar toda a nossa energia nos dias bons e fazer de conta que os dias maus não existirão. Não, nós temos que ter equilíbrio e saber que tanto o bem quanto o mal acontecem e fazem parte da nossa vida. Não deveriam nos surpreender. Agora, como que nós poderíamos nos preparar para esses dias maus? Eu quero começar hoje, irmãos, uma série de mensagens que não serão sequenciais, na medida em que eu tento revezar o púlpito com outros pastores para que os irmãos não enjoem de mim e também não enjoem do assunto, mas eu gostaria de começar uma série bíblica baseada em Efésios capítulo número 6, a partir do versículo 10. Do versículo 10 ao 13 hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou agradecer. Carta de Paulo aos Efésios, 6º capítulo, do versículo número 10 até o versículo número 13. Um texto muito conhecido. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, eu escolhi esse trecho, e nas outras mensagens nós vamos prosseguir com a leitura, dentro daquela perspectiva do nosso novo moto, né, de apreender aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece. Nada do que vai ser dito aqui é novidade, mas muitas vezes a gente simplesmente sabe, mas não usa, né? Não conhece, não desfruta. E o objetivo desse ano é tomar posse daquilo que a gente sabe, pelo menos em teoria, né? E aqui o texto fala do dia mau, Efésios 6:13 fala do dia mau, e que nesse dia mau nós vamos permanecer inabaláveis. Esse advérbio é sensacional, inabalável, né? Não vai me abalar, não vai me derrubar, né? O texto que nós lemos agora mostra como lidar com os dias de trevas. Como é que eu posso me preparar para os dias de trevas? Aqui tem uma receita, uma instrução da palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, para me habilitar a enfrentar os dias de trevas e permanecer firme, e permanecer inabalável. A primeira coisa que o texto fala, verso número 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é preciso que nós sejamos fortalecidos. Esse verso 10 já foi moto da nossa igreja aqui, né? Muitos anos atrás. E lá nós aprendemos que a força não vem de nós, é fortalecermos-nos no Senhor, né? Fortalecer-vos no Senhor e na força do poder que vem de Deus. Não é nada de capacidade humana, não é nada de condição humana, de estratégia humana. Nós precisamos nos conectar a Deus para receber a força dele. E isso não é feito via piloto automático. Essa expressão, piloto automático, que eu tenho usado frequentemente nos últimos tempos, tem a ver com aquela noção de que eu sou de Jesus, está tudo certo. Eu sou de Deus, está tudo bem. Tudo resolvido, né? E aí, como é que vai a vida? Estou com Deus, tá. Quem está com Deus está com tudo. Não é bem assim. Não existe essa ideia de eu me converti, recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo habita em mim, acabou. Estou esperando o céu chegar. Né? O que você está fazendo? Estou esperando o mundo acabar. Né? Não é desse jeito que Jesus nos ensinou a viver. Nem ele viveu desse modo. Os apóstolos viveram desse modo? Não, nenhum deles. Né? A ideia de que eu aperto um botão, o botão da fé, estou protegido, estou amparado, estou salvo. Sobretudo nós, irmãos, herdeiros da reforma protestante do século XVI, o objetivo dessas mensagens não será discutir a questão da eleição ou da perseverança dos santos, as questões doutrinárias que pautam a nossa confissão de fé, mas extrair da nossa doutrina ensinamentos, princípios e diretrizes que vão nortear o nosso dia a dia. E nenhuma dessas doutrinas nos habilita e nos autoriza a viver como se tudo tivesse resolvido. Eu não preciso me preocupar com nada. Né? Eu não preciso esquentar a cabeça com coisa alguma. Eu não preciso me esforçar para nada. Eu não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo. Eu só tenho que esperar o céu chegar.
E aí, depois no céu? No céu eu vou dormir. Eu vou descansar, o descanso eterno. Que isso? Que raio de vida eterna é essa? Que raio de proposta de vida abundante é essa? Não, nada é no piloto automático na jornada da fé. Pelo contrário, se você perguntasse para Jesus assim: Senhor, eu queria fazer uma entrevista com o senhor e tal, me descreva a jornada da fé. Qual seria a resposta de Jesus? O caminho estreito. O caminho estreito. Ele falou, a jornada da fé é pautada por um caminho estreito. Tem um outro caminho, caminho largo. Todo mundo vai para lá, muitos vão para lá, quase todo mundo prefere o caminho largo. Por quê? Porque é largo, é fácil, é tranquilo, é gostoso, deve ser arborizado, sei lá, né? Mas ele dá na perdição. O caminho da salvação, o caminho da fé é o caminho difícil, duro, tenebroso, terrível. Quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e tem um ponto da carta em que ele descreve o que aconteceu com ele na vida, na segunda epístola, misericórdia, irmãos, misericórdia, misericórdia. Terrível o que ele descreve lá, que ele viveu como apóstolo, pregando o evangelho. Se alguém podia dizer no Novo Testamento que sabe o que é o dia mau, o dia de trevas, esse foi Paulo, com certeza. Mas nenhum desses dias de trevas que ele viveu, e foram muitos, nenhuma das experiências extremamente angustiantes que ele descreve nos vários capítulos da sua segunda carta aos Coríntios, nenhuma dessas experiências fez ele desistir ou desanimar da fé. Ele permaneceu firme e inabalável, percorrendo o caminho estreito. O nosso é bem menos estreito do que o de Paulo, graças a Deus, né? Mas ainda assim é estreito, né? Ele permaneceu, prevaleceu. E assim nós devemos agir também. Ele fala, escrevendo a Timóteo, no fim da sua vida, que Timóteo deveria exercitar-se na piedade. Se o texto fala que nós devemos ser fortalecidos, como é que você obtém força? Você pode conversar com o Valmir, um dos homens mais fortes da nossa igreja, que já foi na casa dele, já viu os equipamentos de ginástica, ele faz musculação. O braço dele é mais grosso que a minha coxa, né? Cara, ele se exercita para ter essa musculatura toda. Sem exercício você não vai ter musculatura, você vai ter banha, né? Vai ter gordura, isso sim. Mas musculatura tem que ser com exercício. Faça exercício. Paulo fala assim, exercita-te na piedade. A palavra piedade, hoje, tem um sentido diferente, significa pena, significa dó, mas não é esse o sentido original de piedade. Piedade significa espiritualidade. Levar Deus a sério, levar a fé a sério, nos exercícios de oração, devoção pessoal, né? Leitura da Bíblia. Eu uma vez ouvi o Dr. Ernie Seibert, que é o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele, depois de muitos anos, voltou para a casa dos pais, lá no Rio Grande do Sul. Ele mora numa cidadezinha pequena lá, e os pais são de origem alemã. E às 5:30 da manhã ele acordou, né, ouvindo um barulho diferente e tudo, né, e percebeu que era a voz do pai, o pai já idoso, né. E aí ele falou, o que está acontecendo? O irmão dele que estava dormindo no quarto, mora com os pais, falou assim, fica em paz, é o pai fazendo a devoção. Era o pai dele lendo em voz alta a Bíblia em alemão. Um senhor com mais de 80 anos de idade, 5:30 da manhã, levantava para ler a Bíblia em alemão e fazia isso em voz alta, a devoção. Gostei da frase que o filho usou, é o pai fazendo a devoção. Nós fazemos devoção? Nós separamos tempo, nem que seja 10 minutos, mas para orar, ler a Bíblia, meditar, pensar no que esse texto mexe comigo hoje. Isso é que é se exercitar na piedade.
Então o texto fala, fortalecei-vos, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que esse texto quer dizer? Significa que eu tenho que prestar atenção nas ciladas, prestar atenção nas armadilhas que o diabo vai colocar no meu caminho. Percebe? Você não pode se converter e ligar o piloto automático. Agora está tudo certo. Não, não está não. Se você não tinha problemas, isso a gente não fala no discipulado, né? Devia falar. Né? Quando a gente faz campanha evangelística e as pessoas se convertem, né? A gente devia dizer, eu não tenho coragem de fazer isso, mas deveria. Né? Chegar para a pessoa e falar, você tem problema? Não, pois agora você vai ter. Pois pode se preparar que agora você vai ter problema, porque você não tinha inimigo. Você estava no colo do capeta, né? Ele só fazia cafuné em você. Agora, meu irmão, minha irmã, agora você vai ver o que é bom para tosse. O inimigo vai se levantar. Os pentecostais gostam de falar isso. O inimigo se levantou, e ele levanta mesmo. E ele vai agir, pode ter certeza. Se você não prestou atenção, começa a abrir teu olho. Haverá ciladas no teu caminho. Haverá armadilhas, coisa preparada, laço para prender você, para te derrubar. Esse é o objetivo de Satanás. E Satanás conta com um exército poderoso. Paulo vai dizer que não são as pessoas. Normalmente a gente se concentra, né? Quem é teu inimigo? Aí você tem uma lista, né? Eu tenho pelo menos uma ordem alfabética, incluindo inclusive as letras estrangeiras. Né? Eu sei todos os meus inimigos, todos humanos. Mas Paulo vai falar, não, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o nosso semelhante, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestes. Não é mole, não. E esse time prepara ciladas, armadilhas, querendo nos prender. Então, além de me fortalecer pelo exercício da piedade, eu tenho que abrir meus olhos, tenho que prestar atenção, né? Onde eu estou andando, para não cair no laço do inimigo. O que é uma armadilha? É algo que você não vê, que você não percebe, e que tem o objetivo de te prender. As ciladas do diabo, e Paulo fala, são astutas. É algo que Satanás vai preparar para te enredar, te prender, te derrubar, e se você não prestar atenção, você não vai ver, e vai cair. Vai cair. Pedro caiu, andando do lado de Jesus. Você pensa que está do lado de Jesus, está tudo certo? Não é assim não. Um belo dia, Jesus estava com os discípulos e resolveu fazer uma pesquisa. Né? Falou assim, eu queria saber o que é que falam de mim. Né? E aí, os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou e tal. E aí Jesus falou assim, tá, e vocês? Qual a opinião de vocês? Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, uau, olha, louvado seja Deus, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem revelou isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Você está certo, eu sou o Messias, eu vim para dar minha vida pelo mundo, eu vim para ser entregue na mão dos sacerdotes, dos pecadores, falando dos romanos, né? Para que haja resgate do pecado. Pedro interrompe Jesus, não, mestre, que é isso? Isso não vai acontecer contigo de jeito nenhum, nós não vamos deixar. Jesus aí, arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas apenas das dos homens.
Aí você lê o texto, você fala assim, como é que é possível? Ele acabou de ser usado pelo Espírito Santo e em seguida vem o diabo? É assim que funciona. É desse jeito. Ah, mas não devia. Não devia. Tem muita coisa que acontece no mundo que eu acho que está errada e que não devia ser. Tem muita coisa que eu vejo que Deus fez na Bíblia que eu acho que ele errou e não devia ser. E daí? Quem é que tem razão? Eu ou Deus? Ah, mas como é que pode um homem estar do lado de Jesus, é cheio de Espírito, fala pelo Espírito e em seguida o diabo vem e pega? Pedro não vigiou. Ele ficou feliz com o elogio de Jesus e achou que tudo que ele falasse dali para frente vinha do Espírito Santo. O que aconteceu? O diabo o tomou. Nós estamos estudando na escola dominical a vida de Judas. E numa das próximas aulas a gente vai estudar que o diabo entrou em Judas. Sabe aonde? Na última ceia. No culto. Junto com Jesus. Andando com Jesus. Irmãos, a gente precisa amadurecer. O fato de estarmos na igreja, fazendo a obra de Deus, pregando, testemunhando, adorando, cantando, dando dízimo, andando com Jesus, não nos isenta dos ataques de Satanás. Claro que não nos isenta. Pelo contrário, nos habilita, nos torna alvos para Satanás. O diabo não está preocupado com quem é dele, está preocupado com quem não é. Ah, mas ele não pode me tirar de Jesus. Mas ele pode impedir você de fazer a obra para o Senhor Jesus. Ele pode impedir você de fazer o reino de Deus se multiplicar. E é isso que ele vai tentar fazer. Produzir escândalo. Não é? As astutas ciladas do diabo são realidades. A gente precisa ficar esperto. Né? Os pentecostais gostam de falar, vigia, varão. Né? Fica esperto. Temos que ficar mesmo. Opa! Anteninha ligada. E tem um detalhe. Quando nós exercemos a piedade, quando nós exercitamos a nossa espiritualidade e estamos em alguma situação de perigo, o Espírito Santo nos alerta. O Espírito Santo nos alerta. Toma cuidado. Opa! Né? Ele tira a paz do nosso coração. Alguém te convida para fazer alguma coisa que não é de Deus, a paz some. Apesar de ter aparência legítima, apesar de estar tudo em ordem, tem alguma coisa me incomodando, vou consultar o Senhor sobre isso. Não vou decidir, não. Vou consultar o Senhor primeiro. É assim que funciona. Né? O Espírito Santo nos ajuda. Então, mas cabe a nós ficar espertos com as astutas ciladas do diabo. É assim que a gente se prepara. Se fortalecendo por meio do exercício da piedade e vigiando, olhando, prestando atenção, né? Conhecendo o nosso inimigo e sabendo que ele vai guerrear contra nós. Agora, como é que a gente resiste? Né? Porque nós falamos alguns minutos atrás que o dia mau vem, o dia de trevas vem, mas o nosso objetivo é permanecer inabalável. Como é que a gente faz para resistir? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, revestindo-se, né, no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, e no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Revestir-se e tomar a armadura de Deus. Veja, isso é algo que nós temos que fazer. Nós não somos revestidos, nós nos revestimos. Né? Não vem alguém e veste em nós a armadura, nós é que a tomamos. Não existe proteção automática. Nós temos de agir, de buscar em oração. O Senhor Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, diz assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente tem que orar buscando isso. Não significa que você orou, pronto, estou protegido. Não, você tem que buscar essa proteção. No Senhor. Se esconder no esconderijo de Deus. Salmo 91. Né? Estar à sombra do Onipotente. Mas isso não é automático. Não é porque você se converteu que isso já é automático na sua vida. Não, você vai ter que buscar. Vai ter que se esforçar. No sentido de vigiar e em outras mensagens nós vamos estudar os elementos da armadura e se revestir dessa armadura.
Por exemplo, só para citar um exemplo, lá pelas tantas Paulo fala do capacete, aquilo que protege a sua mente. O fato de você ter se convertido não significa que a sua mente está pura. Você sabe disso, não sabe? Os seus pensamentos são bons? São de paz? Então, nós precisamos do capacete da salvação para cuidar da nossa mente, para cuidar das nossas ideias, para cuidar dos nossos planos, para cuidar dos nossos projetos. E isso nós fazemos. Não é Deus que vai fazer automaticamente. A ideia de viver a fé pelo piloto automático é um desastre. Vai nos deixar parados, inertes, sem sair do lugar, sem ter vitória, sem ter conquista. Tanto é que o próximo item de como resistir, né? Além de você revestir-se da armadura que um dia nós vamos estudar, é preciso lutar contra as trevas. Veja, a vitória já foi conquistada e ela é de Cristo Jesus, mas a luta é nossa. A luta é nossa. A maioria dos crentes que eu conheço não quer saber de luta, não. Quando fala de luta, eu gosto de assistir na televisão. Os outros lutando. Mas se eu tiver que lutar, não. Nós não queremos lutar. Lutar é difícil, é arriscado, machuca, cansa, dói. Lembra do caminho estreito? O caminho é estreito, apertado, cheio de espinho, difícil. É assim que Jesus descreveu a carreira da fé. E tem luta. Nós precisamos lutar. Será que nós temos lutado? Se tivéssemos de fazer uma retrospectiva, uma meditação sobre a nossa vida como guerreiros de Deus. Nosso general é Cristo, cantamos aqui, né? O general comanda guerreiros. Somos guerreiros de Deus. Qual foi a nossa última batalha? Pensa. Qual foi a minha última batalha? Eu tenho vencido a tribulação? Ou ela é que me vence? Eu tenho vencido as provações? A carta de Tiago, que eu não gosto, mas ela está lá, está na Bíblia, né? Ela fala, bem-aventurado aquele que vence a provação, que vence a tentação, o varão aprovado e tal, né? O Tiago é um sargento, né? Sargento do exército de Deus. Então ele fala isso. Nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados e nós temos que ser aprovados. Não tem essa de falhar. Não pode. Nós temos lutado contra as tentações, por exemplo, e temos vencido as tentações, ou elas é que nos têm vencido? Mas, será que nós desmascaramos o engano do diabo, o engodo do diabo? Porque a gente pensa em tentação sempre na área moral e tal, e não é só disso que se trata a vida cristã, não. A Bíblia fala, Jesus no sermão profético fala várias vezes, cuidado que ninguém vos engane. Falando com discípulos dele, cuidado que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, tanto na primeira quanto na segunda carta, diz, cuidado que vocês não sejam enganados. Ou seja, é possível que crentes em Cristo Jesus sejam tapeados pelo inimigo. Aliás, a Bíblia fala de prodígios da mentira. Não é só uma simples mentira, mas prodígios da mentira que o diabo vai usar para tentar iludir o povo de Deus, enganar o povo de Deus. E faz parte da nossa luta, da nossa resistência, discernir isso e não ser engodado pelo mal. Isso já aconteceu algumas vezes na história. Eu me lembro, quando moço, teve uma febre entre os crentes aqui do Brasil. Começou em Londrina, numa igreja batista, a ideia de que o crente que é salvo não peca. Não peca. Né? E aí isso ferveu. Até a comunidade da graça, depois eles vieram a público pedir desculpas pelo engano deles e tal, mas embarcaram nessa e aí faziam um apelo para crente se converter de novo. Você pecou essa semana? Então você não é salvo. Então se arrepende e ia lá nos encontros de paz.
no Centro Professorado Paulista. Isso acontecia. Né? Onde já se viu a ideia de que crente não peca? O apóstolo João escreve lá, quem diz que não tem pecado, mentiroso é. Não existe isso. O crente não vive na prática do pecado. É outra história. Aí é diferente. Né? Agora, o inimigo engana. Engana usando a Bíblia. Ele fez isso com Jesus. Não vai fazer comigo? Não vai fazer com você? Né? Ele engana as pessoas na igreja. Lembra do Daniel Mastral? Ele mesmo narra nos livros dele que a seita a qual ele estava afiliado infiltrava pessoas nas igrejas para derrubar a liderança, para derrubar pastor, para promover desunião, para destruir a obra de Deus. O diabo faz isso. Você pensa que o diabo está lá fora? Lá fora ele não está, não. Ele não gosta do que acontece lá. Ele está dentro dos nossos lares, dentro dos nossos círculos de amizade, dentro da nossa igreja, semeando discórdia, semeando cisânia. O que nós precisamos fazer é discernir isso e não ser enganado pelas mentiras do diabo. O dia mau é cair no engano, na mentira, no engodo de Satanás também. Bem, irmãos, a mensagem ficou bem maior do que eu imaginava. Vamos concluir então. O que podemos tirar disso tudo? Será que nós temos estado alertas? Ou nós temos vivido despreocupadamente, como se o mal nunca fosse nos atingir? O dia mau certamente virá, se ainda não veio para você. Então nós precisamos agir preventivamente, nos preparando para enfrentar esse mal. Será que nós temos nos equipado? Temos nos disposto a nos equipar? Vou dar só um exemplo simples, não estou julgando ninguém. Na quarta-feira dessa semana, acho que 99% dos brasileiros foram dispensados do trabalho a tempo de assistir ao jogo da seleção. Foi ou não foi? Eu, inclusive. Aí eu vim para a reunião de oração porque não ia ter gravação, né? Achando que a igreja ia estar lotada. Todo mundo assistiu o jogo, dá tempo de vir. Tínhamos 6 pessoas orando. Uma delas nem membro da igreja é. Ainda. Vai ser. Né? Irmão, irmã, você deixou de trabalhar, teve tempo de assistir ao jogo, não deu mesmo para você vir orar? Ou prevaleceu aquela ideia, hoje não dá, outro dia eu vou. Como se nada perdêssemos quando faltamos à reunião de oração. Perdemos. Estamos deixando de nos equipar. Quando chegar o dia mau, a falta de oração vai aparecer. E, em último lugar, temos que resistir e permanecer firmes e inabaláveis. Quando Jesus escreve as 7 cartas para as igrejas do Apocalipse, a mensagem de Jesus, para todas elas, em resumo, era: persevere, fique firme, não desista. Não é? Essa é a ideia. O dia mau virá e vai confundir a nossa fé, vai tentar nos desiludir com Deus. Como que isso aconteceu comigo? Deus não podia ter permitido. Como isso aconteceu com fulano? Deus não podia ter permitido. Essas coisas todas vão acontecer se ainda não aconteceram, mas nós temos que estar preparados para ficar firmes. E nós vamos aprender a usar a armadura de Deus. Que o Senhor nos abençoe.